Antes da gente, antes da gente começar o episódio, a gente estava conversando sobre a Jojo Todinho, né? Que Jojo Todinho sofreu um cancelamento em Sim. massa, muito embora seja uma pessoa de cor de pele preta, né? Sim. Ou seja, faz parte de uma minoria que supostamente é defendida por algumas pessoas, até que deixa de atender os seus anseios. Quando você Sim. para de atender os anseios daquela galera, a galera passa a te cancelar. Sim. E a Jojo Todinho foi recebida lá pelo Luciano Hang e tal, lá na van, recebeu o patrocínio lá. Foi recebida com Todinho. Foi recebida com Todinho, com aquele jeito brincalhão do Luciano Hang e tudo mais. Entretanto, ela foi a um podcast em que ela disse ter recebido a proposta de R$1,5 milhão de reais para apoiar a candidatura do hoje presidente Lula, e que ela teria recusado, e que essa proposta foi feita pessoalmente, que a pessoa não quis falar nem pelo telefone. Sim. Eu fiquei preocupado quando vi essa declaração da Jojo. Eu também. Como que você avalia que isso pode repercutir para ela? Primeiro, Rômulo, eu vejo com muita admiração uma artista como a Jojo Todinho se posicionar politicamente. Uma das coisas que afasta os artistas, né, e principalmente os atletas da política, é justamente não lidar com essa pressão que a pessoa dá a sua opinião política. Então, eu, por exemplo, até os meus 30 e poucos anos, deixa eu ver, 2016, 37, 38, quando eu assumi o cargo de secretário, e eu tive uma posição política ali, porque eu assumi e virei secretário do presidente Temer, eu sempre vi pautas positivas, o Luiz Campeão, o Luiz Bacana, o Luiz Alegre. Cara, 50% das pessoas começaram a me odiar. Diminuiu os meus seguidores na internet, no Instagram, na época, né, começando o Facebook. Hoje não, hoje o meu Instagram e o Facebook é todo mundo muito parecido comigo, e algumas pessoas que gostam de mim, independentemente de política. Mas isso afasta muitas pessoas. E muitos artistas têm medo do posicionamento político, principalmente de direita. Então tem muitos artistas de direita que se calam justamente para não ser cancelados e perderem certos contratos. E a Jojo Todinho teve essa coragem, né, de falar o que ela sente, o que ela pensa. Eu particularmente adoro quando eu vejo as opiniões dela, mas na vontade ali, na pressão de um podcast como esse aqui, que a gente é questionado, a gente tem momentos que a gente fala a verdade do que aconteceu. Só que quando ela fala que ela recebeu uma proposta de alguém, e a Gleisi Hoffmann do PT já deu uma declaração falando que ela vai ter que provar o que ela falou, você pode até receber essa proposta. Mas se você receber uma proposta dessa, você tem que gravar a proposta, ter um documentado que aquele fato aconteceu, né? Então, não duvidando da Jojo Todinho, não. Mas, realmente, eu também fico muito preocupado com ela, Romulo. Nós tivemos um jogador de vôlei que tinha se declarado bolsonarista e tal, com os valores alinhados à direita. E aí ele fez uma publicação de uma imagem do Superman, de uma cena do Maurício, é o Maurício do vôlei. Isso aí. Maurício de Souza. É Maurício de Souza. É Maurício de Souza também. Souza mesmo. Ele foi considerado, aí a partir, por ter esse comportamento alinhado à direita, viés ideológico, preso a valores da família e tudo mais, quando ele fez essa publicação, muito embora não houvesse nada demais, a frase que ele colocou ali, ele só discordou que aquilo ali não era só um desenho, que aquilo ali tinha outro sentido. Não fazem super-homem como antigamente, alguma coisa assim que ele chegou. Que aquilo ali tem outro sentido da parte de quem criou. Quem criou com outra intenção. Certo. Foi a conotação que ele deu. Isso aí. Vai achando que isso é só um desenho, aí ele escreveu. Vai achando que isso é só um desenho. E a partir dali ele foi cancelado também, né? Aí o clube que ele jogava à época... o clube passa a sofrer a pressão também. Era o Minas Tênis Clube, e um dos patrocinadores era a Fiat, e a Fiat ameaça romper o contrato com o Minas se caso não houvesse o afastamento do Maurício. E aí a Fiat que sofreu, então foi um tiro no pé, porque a gente não imagina. Era melhor eles terem ficado quietos, ele ter dado opinião e ficado quieto. Só que a pressão após a demissão do Maurício foi maior em relação ao Minas e à Fiat do que a pressão política que eles sofreram vindo da esquerda. Tanto que ele se elege deputado federal com uma das maiores votações
do estado de Minas Gerais, por um ato como esse. Então, a indignação das pessoas que estão em silêncio, muitas vezes é maior do que o barulho que as pessoas militantes fazem. Por isso que, em alguns momentos, se não fosse a internet, Bolsonaro não teria sido eleito. Se não fosse a internet, a gente não estaria hoje nesse embate com a esquerda, numa divisão de direita e esquerda. Não estaríamos. E falando em cancelamento de artista negro, a gente não poderia falar sem esquecer do Wilson Simonal, que foi um cara que simplesmente foi convidado para atacar o governo militar, para fazer músicas alinhadas mais para aquele lado ali, para se unir à classe artística contra aquele governo, e disse, pô, cara, eu quero só fazer minha música aqui, cara, eu sou artista, eu não quero estar metido nisso aí. Ele provavelmente teve um estresse ali com o seu contador, e aí pegaram aquilo ali tudo e cancelaram o cara para sempre. Para sempre. Um dos maiores, um showman brasileiro, foi cancelado, e no final da vida ele com um papel que comprovava a inocência dele, que a história não era bem aquela e tal. O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado brasileiro. Como é que você vê essa onda de cancelamento? Ó, não está alinhado com a gente, não cancela. Comigo, assim, é real. O Wilson Simonal passou por isso. E se eu pego um avião daqui para Brasília, a gente senta aleatoriamente. Eu vou sozinho sempre. Eu vou segunda e volto quinta à noite ou sexta de manhã. Eu tô sentado às vezes, e aconteceu não só uma não, aconteceu muitas vezes, né, em 6 anos, né? A pessoa começa a conversar comigo, algumas me reconhecem, outras não, e o assunto vai rolando, a pessoa tá super agradável conversando comigo, e de repente a pessoa fala, você trabalha em Brasília? Eu falo, não, eu sou um deputado federal do Rio de Janeiro. Deputado federal do Rio de Janeiro? Eu falo, e qual o seu partido? Eu falo, eu sou do PL, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro. Já aconteceu do cara parar de falar comigo na hora. Virar o rosto assim, ficar cristalizado. Tipo, eu sendo assim um super-herói do mal, sabe? Aconteceu várias vezes isso. E eu, pelo contrário, quando eu encontro um deputado de esquerda, eu jamais vou deixar de falar com a pessoa se ele falar comigo, né? E pelo contrário, eu tento enxergar coisas boas nele, que é o que a gente estava falando antes aqui. Às vezes você tem um deputado de direita que não é tão agradável, você não se sente tão à vontade ali para almoçar com ele. Tem muito lacrador na direita também, sobre isso ninguém fala. Tem, por exemplo, e você tem que ter na direita uma coisa assim que eu vou puxar a orelha de algumas pessoas de direita. Eles têm que participar mais da política. Se eles foram eleitos para serem deputados, eles têm que deixar de ser youtuber e tá na internet e tá lá. Participar das comissões, debater, aprender, saber ouvir. Se você está numa audiência pública que demora 3 horas, não é você gravar o seu vídeo de 2 minutos dando a sua opinião e ir embora. É você estar ali, participar. Porque às vezes a pessoa faz uma colocação, você tem que rebater. É participar. Entra na internet, Romo. Digita o nome do deputado, seguido da palavra Câmara, que você vai ver toda a estatística dele. Se ele participa das comissões que ele é membro, quantas vezes ele fala no plenário, quantas vezes ele participa. A esquerda participa demais. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é conversar com o meu adversário. É entender por que ele é bom. Por que ele tem 4, 5 mandatos. Como ele chegou até ali, o que ele acredita. Por que a Benedita foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, senadora, governadora, uma empregada doméstica. O que essa senhora tem de 82 anos? Apesar de ser divergente politicamente de mim. Você tem que ser leal, você não pode ser ingênuo. E uma coisa que eu descobri lá é que você tem que conhecer o seu adversário, você tem que conversar com ele, mas você tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Então, as pessoas de esquerda são muito treinadas. Os militares, né? É impressionante, assim, é impressionante a habilidade que eles têm e a dedicação que eles têm para abafar o que você fala, o seu discurso. Então, eu estava falando aqui, Rafael, da presença da esquerda no plenário e no núcleo político. Então, hoje, nós temos poucos deputados de direita que vivem, de fato, a política e a chance de ser deputado.
sair da internet, porque você se elege pela internet. Hoje você tem deputado estadual que na internet parece que é um deputado federal. Ele só fala de leis federais e não conhece o estado do Rio. E o eleitor tem essa confusão na cabeça que ele não sabe avaliar a função de cada um. Então, os deputados de esquerda e a militância de esquerda, a direita está melhorando e vai melhorar cada vez mais. E outra coisa, é você saber fazer uma crítica ao seu adversário político baseado nas ideias e não nas pessoas. Porque do jeito que está, se você tem o menos inimigo possível. Porque do jeito que está, nós, deputados de direito, somos muito vulneráveis ali na Câmara dos Deputados. Muito vulneráveis. Então, alguns deputados caíram, como o Daniel Silveira, que é uma pessoa que eu fiquei com ele o dia que ele dormiu lá na Câmara. A gente amenizava um pouco o discurso dele. Eu cheguei a escrever alguns discursos para ele, só que ele falava o discurso e depois vinha com o dele, né? Então, ele batia seguidamente, né? A gente não fazia ideia do que poderia acontecer com ele, mas ele bateu muito em muitas pessoas. Então, ali na votação da manutenção da prisão dele, talvez se ele tivesse sido um pouquinho mais cortês com algumas pessoas, ele teria se livrado. Mas também é aquilo que você falou também, né? Tem algumas pessoas que são tão sem noção que elas não entendem que aquele chicote um dia vai mudar de mão. Exatamente. E vai te atingir. Então, exatamente. Assim, eles abrirem mão da imunidade parlamentar. Quando eles mandam prender quando eles voltam pela prisão, manutenção da prisão do Daniel Silveira, eles abriram mão da imunidade parlamentar deles, que hoje está protegida por causa de uma figura que se encontra ali dentro. Figura da qual hoje a geopolítica mundial já está mudando, essa figura existe uma possibilidade dessa figura já perder o poder e poder passar para a mão de uma outra, e aí vai utilizar o mesmo critério. Entendeu? Então, assim, Eu sou do Conselho de Ética da Câmara, né? Eu sou da Comissão de Educação, Saúde, Esporte e sou membro do Conselho de Ética. E o Conselho de Ética é a única comissão que o partido não pode tirar. A partir do momento que você entrou, você só sai renunciando, até para evitar os julgamentos. E a gente está julgando lá o Glauber Braga, em relação dele ter saído na porrada ali com o Stenaro, né? Do Partido Novo. O Stenaro teve aqui. Né? E o Stenaro teve com a gente também. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no Conselho de Ética, que é um cuidado que eles não teriam comigo. Se eu fizesse isso, a possibilidade de eu ser cassado é muito maior do que o Glauber Braga. Uhum. Mas é um exercício você separar. Mas eu falo de coração para você. Eu sei que eles fariam muito mal para mim, mas eu não consigo ser injusto com os meus próprios princípios, cara. É que nem você policial. É claro que em alguns momentos você sente vontade de ali você chegar na punição mais dura em relação ao seu adversário, né, que é o bandido. E você tem certeza que ele te mataria. Mas talvez, eu não sei se por ingenuidade, mas eu prefiro ter lealdade com os meus princípios e de fazer o julgamento como tem que ser feito. Você pode falar se você acha que ele vai ser cassado? Não, ele vai ser punido. Cassado não? Uns 2-3 meses. E tem que ser. Tem que ser. Eu não, punido, no caso. Por exemplo, eu não posso julgar o Glauber Braga pelo que ele fez. Eu não posso cometer o erro que estão fazendo com o Bolsonaro e com outras figuras políticas, né? A gente está julgando ali o momento, o ato, né? Mas eu acho que ele tem que sofrer uma punição. 2-3 meses, todo o gabinete fica sem receber salário, ele não perde o mandato. Mas eu entendo aquilo que aconteceu com ele pode vir a acontecer comigo também, porque eu já passei por um momento de estresse aqui, porque o Constenaro foi incisivo, ele também foi incisivo, e ali, para mim, foram 2 semanas depois do falecimento da mãe dele, né? Que foi a prefeita Saudade, que eu também não tenho compatibilidade política, não, nada. Eu tenho certeza que o pessoal me caçaria. Só que pelo fato ali de ter xingado a mãe dele, eu acho que de vagabundo, alguma coisa assim, e ele ter perdido a mãe, eu relevei um pouco nesse sentido.
Mas se eu fosse julgar o histórico, só que a gente não está julgando o histórico, né? A gente está julgando aquele momento. Mas a punição tem que ter. E eu já falei para ele.